Olá, galerinha, para nossa aula de história. Você já está bem por dentro do assunto, você já fez uma leitura dos textos, né, que estão no livro. Você já fez um resumo, já enviou para a pró para dar, né, uma conferida no resumo aí desses textos, onde vem nos ensinando um pouco sobre a vida dos índios, territórios dos índios, né, também dos quilombolas. E eu acredito que você já está bem por dentro do assunto. Mas vamos fazer um resumão aqui desses dois textos que nós estudamos na semana passada, que fala sobre os territórios indígenas e quilombolas. Você sabe que bem antes da chegada dos portugueses, aqui já existia muitos índios, né? A nossa terra brasileira já era habitada por muitos índios. O povo indígena, né, todo já ocupava todo o território brasileiro. E com o passar do tempo, vários outros povos foram surgindo no Brasil. Os europeus, africanos, asiáticos, né, eles foram chegando, ocupando as terras brasileiras e misturando as práticas culturais com as práticas que os índios já tinham. Com a intenção de preservar a cultura dos primeiros habitantes da nossa terra, a Constituição brasileira reconhece a organização social, os hábitos, os costumes, as tradições e as diferenças culturais dos povos indígenas, assegurando-lhes o direito de manter sua cultura, identidade e modo de ser, colocando como dever do Estado a proteção dos índios. Com isso, apareceu então, foi fundada a FUNAI, né? FUNAI é uma sigla que significa Fundação Nacional do Índio, que a Constituição brasileira então né, formou esse órgão responsável para proteger os índios, né? E a função principal da FUNAI é identificar, delimitar e demarcar as terras tradicionais. O que é isso? Demarcar as terras. Eles fazem uma demarcação, né, do território brasileiro, definido legalmente como a terra do povo indígena, né, de maneira que essa terra seja permanente, não podendo ser usada para outras finalidades a não ser para os índios, né? Os índios ficam nesses lugares demarcados, que na realidade antes, né, o Brasil era todo deles, mas foi preciso fazer essa demarcação de terra para que os índios pudessem ter a liberdade, assegurar de que eles podem ter esse direito, né, que eles são proprietários dessa terra demarcada. E o Brasil hoje é muito grande. Porém, as terras ocupadas pelos índios, né, são bem poucas. Apenas 12% dessa terra gigantesca que é o Brasil, apenas 12% que compõe terras indígenas demarcadas. Observa para você ver aqui no gráfico a distribuição das terras indígenas regularizadas por região. Aqui você vê essa maior parte aqui, a região norte, onde tem maior número de índios, né, que fica lá na região amazônica, que na região norte é a maior parte onde possui índios. Aqui essa partezinha lilás, né, que é a nossa região nordeste, tem apenas 11% das terras do nordeste que são de propriedade dos índios. Aqui na região centro-oeste, né, um pouquinho mais, 19%. Região sul, só 10%. E a região sudeste, a menor ocupação de índios existe na região sudeste. São 6% apenas, né? Na região norte acaba ganhando aí com bastante espaço, né, para os índios. Uma demarcação bem, né, 54% da população indígena. Observa aqui, olha só, nesse gráfico aqui, você pode acompanhar também no livro, no seu livro tem esses dois gráficos. Esse primeiro aqui indica
lá na cidade, lá no estado de Mato Grosso do Sul, olha só o tamanho, para você ter uma ideia. O tamanho, né, aqui o todo, né, o estado de Mato Grosso do Sul, apenas 1,6% é que é de terra para os índios. E o pior ainda é que, olha só, é que a população indígena que existe lá, regularizada, na realidade, em relação à superfície lá do Mato Grosso do Sul, 75.025 índios, mas apenas 61.154 índios vivem em terras demarcadas, né? Os outros não moram em terras demarcadas, acabam vivendo em meio à sociedade, né? Perdendo aí a sua cultura indígena, né? Agora observe esse outro gráfico, superfície de terras indígenas regularizada em relação à superfície da região sul. Região sul possui 78.775 índios. Apenas 0,1% que vive em terra demarcada indígena. Olha, quase não dá para ver direito, né? Essa porcentagem, 0,1. Então, de 78.773 da população indígena, apenas 39.427 que vivem em terras indígenas, né? Então, bem pouco, né? Menos da metade, aliás, quase, né, a metade que vive em terra indígena, e o restante da população vive espalhado pelo território brasileiro. Então, na realidade, os índios perderam muito as suas terras, né, depois que os portugueses vieram para o Brasil. Então, essas terras, né, que na realidade eram eles que protegiam, eles que cuidavam, eles perderam muito disso, né? De acordo com a FUNAI, os principais motivos, né, que leva a essa demarcação de terras indígenas é para permitir, né, que o Estado, o município ofereça um atendimento digno a seus cidadãos, dando atenção a eles, né, ao modo de vida das comunidades indígenas. Também o motivo que a FUNAI demarca isso é para que eles garantam a diversidade étnica e cultural do povo indígena, para que não perca essa cultura que eles sempre tiveram. E também favorecer a conservação, né, dessa área indígena, para protegê-los e para que eles não vivam totalmente em sociedade urbana, na cidade, para que não perca essas crenças, essa tradição que eles já têm. No nosso município, né, nós não temos povos indígenas, mas no nosso estado nós temos, né? Inclusive, quando a gente vai passear lá em Porto Seguro, quantos, né, que já foi passear em Porto Seguro, não já tirou uma foto lá com um índio, né? Porque lá no centro cultural, lá sempre fica alguns índios por lá já para tirar foto, né? Para mostrar que a terra ali eles já ocupavam e ainda continua alguns por lá. Em Porto Seguro, de vez em quando, a gente encontra alguns lá. Mas no nosso município aqui, né, em Cândido Sales, nós não temos, né, registro de que exista índios por aqui. Nas comunidades quilombolas, né, eram formados por escravos, né, fizeram parte da história do Brasil na época da escravidão, né, muitos negros eram escravizados. E aí a palavra quilombo, né, foi usado para nomear os lugares onde esses escravos fugiam dos seus donos, né, fugiam das fazendas onde eles ficavam, e aí eles fugiam, que era muito massacrado, era muito castigado, era muito trabalho. Aí muitos deles fugiam e aí eles ficavam nessas comunidades, e que muitas vezes eram doadas por simpatizantes, por pessoas que gostavam dos escravos, e ali eles ficavam escondidos, né, refugiados, para os seus donos não encontrarem. E o quilombo
mais famoso que existiu no Brasil foi o Quilombo dos Palmares, que foi formado lá no estado de Alagoas no século XVI. E esse quilombo abrigou cerca de 15 a 20 mil escravos fugidos. E durou ali esse quilombo até 1994. E as comunidades quilombolas, elas estão localizadas em 24 estados brasileiros, né? Nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, e desses 26 estados e Distrito Federal, 24 possuem comunidades quilombolas. A maior parte dessas comunidades estão no estado do Maranhão, da Bahia, do Pará, Minas Gerais e em Pernambuco. Apenas no Acre, Roraima, que não existem comunidades quilombolas. E também, o Distrito Federal não possui essas comunidades quilombolas. Assim como os índios, os quilombos, as comunidades quilombolas também são bem tradicionais, né? E muitas das terras quilombolas, muitas delas elas ainda não são legalmente, legalizadas, mas muitos deles, que vivem nesses territórios, vivem dignamente, eles trabalham lá, tudo que eles precisam para sobreviver, eles plantam e colhem para viver nessas comunidades dignamente, além de viverem tendo as suas crenças, suas tradições, e eles preservam muito isso, né? Então você vai, galerinha, fazer as questões que tem nesse capítulo, que fala sobre as comunidades. Você pode imaginar assim, tia, que tanto de página, mas cada página tem poucas atividades para você fazer. Tem 2 questões na página 118, uma na 119, aí depois você vai lá para a página 122, tem mais 2 questões. Você não vai fazer a 125, porque como nós já falamos, nós não temos índios em nosso município. Vai fazer a 127 e 128, tá bom? Fechando assim a nossa unidade falando sobre as comunidades tradicionais, que são as comunidades, tem algumas outras tradicionais, mas especificamente nós falamos das quilombolas e da comunidade indígena, tá bom? Espero que você tenha entendido bem esse assunto e fará com sucesso as atividades propostas no livro, tá bom? Um grande beijo, qualquer dúvida é só chamar a Pró para tirar sua dúvida e fazer direitinho. Um grande beijo, até a nossa próxima aula.